melhor, menos uma. Boa noite a todos. Boa noite. Pai, sempre seja louvado. Seu bombinho. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Em relação à preservação e à defesa da vida.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos, alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos, prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Não fecheis os corações como Eliba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora nossos pais me provocaram, e apesar de terem visto as minhas obras, Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, por quem não há carne. Dificilmente alguém morrerá pelo justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem foi liberto para mais de ouvir o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva. E a mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus irmãos? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou seu canto e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos discutiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse: eu tenho um alimento
cereiro já está recebendo, o ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher e testemunharam. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Vamos sentar. Deus, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. Nós chegamos ao meio da Quaresma. Dentro de 2 semanas estaremos celebrando a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa. E somos todos convidados a experimentar um encontro transformador com Jesus pascal, com Jesus ressuscitado. E para nós prepararmos a Páscoa, a Igreja programou algumas leituras que se constituem uma verdadeira catequese para todos nós. Vocês se lembram, no primeiro domingo da Páscoa, nós refletimos, nós fomos ao encontro de Jesus no deserto. E Jesus, jejuando antes de iniciar a sua missão, foi tentado e disse não à tentação do demônio, tríplice tentação do prazer transforma em donas eternas, da riqueza, tudo isso é seu, não é? E do poder se atira daquele de cima que os anjos vão te pegar. Tentação do peso, do prazer, do poder, que faz a desgraça do nosso mundo, que marginaliza tanto e coloca em risco a vida de tantos. No domingo passado, nós subimos ao monte com Pedro, Tiago e João. E aí Jesus se manifestou a nós no esplendor da sua divindade, deixando claro para todos nós que Ele é o Filho amado de Deus, que Ele veio para transfigurar a pessoa humana, desfigurada pelo pecado. Fomos criados à imagem e semelhança
Jesus é aquele que tem poder, que tem a força para fazer com que nós lutemos em favor da vida e nos transfiguremos e recuperemos a imagem e semelhança de Deus pela qual nós fomos criados. E hoje Jesus diz a uma mulher que Ele é a fonte de água viva. Duas leituras nos falam da água. Primeiro, o povo de Israel reclamando do Deus que o havia libertado da escravidão e reclamando da falta de água. Esse Deus está conosco, não ou não. Nós estamos morrendo de sede. E Deus, então, diante da prece de Moisés, diz para ele: reúne um grupo dos mais velhos e siga na frente, e a vara que você tocou no mar e o mar se abriu, bate com ela no rochedo, e do rochedo voa para todo mundo. Deus sacia sempre o seu povo. No deserto nós encontramos Jesus sentado na beira do poço, vendo uma mulher que vai tirar água. Os discípulos foram fazer compra na cidade, alguma coisa para eles comerem. E Jesus disse: dá-me de beber. E deu um pouco de água. Santo Agostinho, grande sábio, diz assim: é uma coisa esquisita esse texto. A água está com sede. Jesus é a água viva. E a mulher estranha de Jesus diz: se você soubesse quem está pedindo água para você, é você que iria pedir e receber uma água que jorra para a vida eterna, a água viva. Jesus estava falando do seu amor, estava falando da sua graça, que tudo transforma. A mulher chega e pergunta: o senhor não tem balde para tirar a água do poço? Mas Jesus aí está dizendo: é de outra água que ele está falando. E o Evangelho continua, Jesus dizendo: a minha vontade é essa, cumprir a vontade do Pai. E meus irmãos, hoje a palavra de Deus está dizendo: aceitos do nosso coração. Jesus pode saciar. E são muitas as sedes do coração humano. Sede de atenção, sede de amor, sede de paz, sede de vida, sede de respeito. Você imagina quantas pessoas cuja vida corre risco pela fome, pela violência, pelo abandono. Jesus está apelando para quem é responsável por essa sede, para quem tem essa sede. Ele é a fonte de água viva, capaz de saciar a sede do coração humano. E nós precisamos olhar essa promessa e essa definição de Jesus como água viva, não como uma poesia, mas como de fato aquele que pode saciar a sede do nosso coração. A gente busca saciar nossos anseios e desejos de tanta coisa que às vezes, quando acaba, estamos com mais sede do estado das coisas.
fonte eterna da salvação. E fazei-nos, ó Pai, defensores da vida humana, da vida animal, da vida vegetal, que nós tenhamos sempre a consciência de que a vida é um dom que nos deste e que somos responsáveis por este dom. Conduzi-nos, Senhor, à fonte eterna da salvação. Vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, Criaste o ser humano e confiaste no mundo como jardim aceso cultivado no amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como compromisso. Abrir nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinar-nos a sentir a verdadeira compaixão, expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada com o mundo. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais e como a podemos sentar, vamos trazer ao altar os nossos dons, a nossa oferta para a comunidade e vamos cantar o canto do ofertório. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia no caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus.
céu, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos apóstolos à morte, eu te deixo a paz, eu te dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e eu serei salvo. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para
todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida
deste, desse novo da vida recordamos, cuidadores, guardiões tu nos fizeste, peregrinos, aprendemos nesta estrada, o que o bom samaritano ensinou, ao passar por uma vida ameaçada, ele viu, compadeceu-se e perdoou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal, é pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu tempo.